Salve, salve, ogros e princesas, canal Ogro Web TV, Elton falando. Deixa eu só arrumar aqui o microfone, pronto. E aí, pra gente ter uma noção bem rápida, a gente vai falando de pena de morte em Brunei, a visita de Ernesto Araújo e Paulo Guedes no Senado e na Câmara, e posteriormente também o Brasil Paralerdos, ou Brasil Paralelo, que foi colocado em xeque na última segunda-feira em quase todo o Brasil, e o boicote à rede Cinemark. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Bom, se você prestar atenção, se você começar a perceber um pouquinho mais, vamos falar do primeiro assunto, tá? De imediato, que é o apedrejamento, que passa agora a ser pena capital utilizada em Brunei, um país asiático, próximo ali à Indonésia, Filipinas, e o presidente determinou o seguinte, o ditador, que casais homossexuais que forem flagrados em ato ou assumirem a relação serão apedrejados em praça pública, como você vai poder ver aí muitas vezes a imagem do ditador, essa figura que está aí agora, esse ser abjeto. Ele decidiu definir que agora é praticamente lei no país, homossexuais serão apedrejados sem nenhum outro critério, só porque agora é pena de morte a homossexualidade no país. Algumas autoridades internacionais, até mesmo a ONU, alguns organismos e a ONU, já se manifestaram favoráveis à proibição, mas só que até agora o principal interventor disso tudo, Estados Unidos, que tem comércios com Brunei, não se manifestou. Vamos para a transição. Bom, a segunda notícia é acerca do nosso ministro da Fazenda, Economia e tudo mais, o senhor Paulo Guedes, a tchutchuca, como diz o Zeca Disseu, filho de Zé Disseu, do PT, onde ele disse que para o mercado financeiro ele era uma tchutchuca, enquanto para o pobre, para as classes trabalhadoras e mais baixas, ele era um tigrão. Isso acabou gerando um bate-boca. O vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Mas fiquem agora com a pergunta, muitas vezes, aí da base dos deputados em si do PSOL, acerca da postura e como o Paulo Guedes reagiu. Veja o vídeo. Está falando com toda tranquilidade, mas não nos basta isso. Isso aqui não é um teste apenas de tranquilidade ou de fala mansa. Nós queremos resposta para os questionamentos que nós... Bom, baseado nisso ainda, a gente pode ver a questão do Brasil Paralelo, ou Brasil Paralerdos, como o professor Carlito Neto gosta de falar do canal Historiador. E no Brasil Paralelo ou Brasil Paralerdos, eles acabaram de lançar um documentário, esse que está aparecendo aí na tela agora, 1964, Entre Armas e Livros. Só que livros esse povo não costuma ler muitas vezes, então acabam colocando só as armas como maior argumento. Um argumento de falácia, um argumento mal construído. E aí a gente acaba colocando essa discussão de maneira mais ampla. 1964, Entre Armas e Livros, eles alugaram em várias salas do Brasil pela rede Cinemark. Só que a rede Cinemark, ao perceber que era uma manifestação política e de caráter de extrema-direita, se negou a passar o filme. E aí estão gerando uma rede de boicotes, inclusive com esta nota aqui. Que vocês podem ver basicamente em todas as redes Cinemark, dizendo que eles não têm observações ou discussões políticas e que eles praticamente são uma rede privada. Mas é o primeiro comentário que eu faço. Se a rede Cinemark é uma rede política, não é uma rede política, perdão, ele pode, como empresa privada, saber a quem vai atender, como vai atender, de que forma vai atender. E isso vale a pena a gente começar a questionar. E aí, claro, Eduardo Bolsonaro e tantos outros, que eu não queria que tivessem nesse canal, acabaram comentando isso. E na mesma comissão, ou melhor, no mesmo dia, no Congresso, o Ernesto Araújo, o ministro de Relações Exteriores, foi ouvido por uma sabatina na Câmara. E ele afirmou, como vocês vão poder ver no vídeo daqui a pouquinho, que considerava que não houve golpe militar no Brasil. O senhor considera o que aconteceu em 64 no Brasil um golpe? O senhor considera que de 64 a 85 no Brasil nós vivemos uma democracia?
Vossa Excelência perguntava se eu considero 1964 um golpe. Não considero um golpe, considero que foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Isso não tem a menor dúvida disso. Essa é a minha leitura da história. A proposta do Ricardo Vélez Rodrigues, ou Ricardo Velez, né? Não sei como é a pronúncia correta, é que os livros de história sejam redefinidos, sejam praticamente reescritos. E aí, o que é que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Pois bem, dadas essas inúmeras pataquadas que o governo fez e que vem acontecendo no Brasil e no mundo, esse foi o Giro de Notícias. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, compartilha nas redes sociais, coloca aqui embaixo o teu comentário, que é muito importante para o vídeo subir ou não. E eu vou estar postando sempre assim, saindo um pouco também desse viés somente da política, para que a gente possa ter esse contato maior, certo? Lembrando, meu aulão dia 18 de maio, perdão, estou voando aqui na data, e o nosso stand-up comedy junto com o Eduardo Rosene e o pessoal, agora dia 25 de abril, lá no Sesc, no Teatro de Arena, ao lado do Teatro Deodoro, aqui na Dias Cabral, no centro. Ingressos pelo número que eu vou deixar aqui na descrição. Tem aulão, tem show de stand-up, tem discussão, e a gente conta com vocês. Até mais. Tchau, tchau.